a gente vai começar direto com o nosso objetivo que a gente se programou hoje, que é de passar dicas e sugestões para a gente enfrentar esse momento que a gente está passando, né, de isolamento, de crise, para a gente aproveitar esse momento e tentar fazer uma reflexão, né, dos nossos objetivos de vida, daquilo que a gente quer para a nossa vida, tentar botar um norte melhor para a nossa vida, para a gente conseguir ter uma direção melhor. Não sei se eu me fiz entender, mas agora, conforme for passando a live, eu acho que vai ficar claro para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que um objetivo de vida é muito importante. Imaginem vocês, vocês estão perdidos no centro de uma grande cidade. Vocês ligam para um familiar de vocês e vocês dizem assim, fulano, eu estou aqui no centro de Porto Alegre, estou perdido, eu preciso ir para casa, tem como tu me ajudar? Primeira coisa que a pessoa vai te perguntar é, mas me diz onde é que tu está? Tu vai dizer para a pessoa, vai olhar para os lados e vai dizer, olha, não sei onde é que eu estou no centro. Tu acha que a pessoa vai conseguir te ajudar dessa forma? É muito difícil. E ela vai te perguntar, tá, mas tu está no centro, mas para onde que tu quer ir? Tu vai responder, não sei para onde é que eu quero ir. Como é que essa pessoa vai conseguir te ajudar? É a mesma coisa no nosso objetivo de vida. Muitas vezes a gente vive a nossa vida dessa mesma forma. A gente não sabe onde a gente quer, onde a gente está nesse momento, e a gente não sabe para onde a gente quer ir. O que acontece? Quando a gente não sabe onde nós estamos, nós não entendemos quem somos nós. A gente não pratica aquele processo de autoconhecimento. Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente não tem um objetivo, a gente não tem um propósito de vida. Então, é em cima desses dois aspectos, de saber quem nós somos, aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo nesse exato momento e para onde a gente quer ir, qual o nosso propósito de vida, qual o nosso objetivo de vida que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então, se vocês querem entender um pouquinho mais sobre isso, fica conosco, né? E só para deixar bem claro, eu não estou sozinho nessa jornada, tem gente me ajudando, né? A Elisângela me ajuda muito na criação de conteúdo, né? Tô para te dizer que a Elisângela vai ser a copywriter oficial da engenharia emocional, porque ela escreve muito bem, cria artigos muito bons. A Taine, que é a nossa coordenadora de marketing, é a nossa coordenadora de conteúdo, ela que nos ensina como é que a gente tem que divulgar isso. Então, não estamos só. E, claro, a nossa família que está sempre nos apoiando e nos ajudando nessa empreitada. Então, vamos lá, vamos junto que hoje a gente vai destrinchar esse assunto, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda aí nos comentários, manda aí nas perguntas que eu vou respondendo. Tem bastante gente acenando, dando oi, tem bastante gente da família, Bruna, minha cunhada, a Tânia, né, mãe da Taine, descobri que ela é uma fã, acho que é a fã número 00, né, sempre apoiando, sempre nos dando ajuda nos conteúdos, né, então agradeço muito por todo o apoio. Então vamos lá, pessoal, vamos pensar junto. Quando a gente quer definir um objetivo na nossa vida, a gente tem que estar muito bem preparado e muito bem centrado para a definição desse objetivo. Vamos ser mais claros. Imagina vocês construírem um prédio, né? Eu sou engenheiro civil, né? Todo mundo que me conhece sabe. Então imagina se a gente vai construir um prédio em cima de areia sem fazer fundação. O que vai acontecer com esse prédio? A primeira onda, o primeiro terremoto, o primeiro abalo sísmico que acontecer, esse prédio vem abaixo. Por quê? Porque ele não está construído sobre uma fundação sólida. E é a mesma coisa que acontece com o nosso pensamento, com a nossa vida. Se a nossa vida ela não está estruturada sobre fundações sólidas, qualquer abalo, qualquer problema que a gente enfrenta na nossa vida,
a gente sofre muito. A gente não consegue passar pelas dificuldades, a gente não consegue passar pelos problemas. A gente está passando por uma crise muito grande agora, né, que é esse negócio do coronavírus. Se a gente não está bem estruturado naquilo que a gente acredita na nossa vida, isso pode simplesmente colocar a gente num processo de ansiedade muito grande ou de depressão muito grande. Por quê? Porque a nossa fundação ela não está bem estruturada. O que é uma fundação dentro da nossa emoção, dentro da nossa perspectiva emocional? A fundação são os nossos valores, são as nossas crenças, é aquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança. Eu vou gaguejar bastante aqui porque não estou acostumado. Mas vamos lá. É aquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança. Que a gente chama, dentro do processo de autoconhecimento, de crenças limitantes, né? Então, isso são as nossas fundações. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente era criança, os nossos pais, por desconhecimento, colocaram dentro da nossa mente várias crenças que nos limitam a fazer coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sei que não é muito bom fazer isso, mas eu tenho uma filha, a minha filha tem 12 anos, eu tô toda hora dizendo que ela é uma pessoa muito chata. E a minha filha é chata, né? Tá toda hora incomodando, né? Por quê? Porque eu ensinei para ela que isso é o correto, né? Eu digo para ela que a gente veio no mundo é para incomodar as pessoas, né? E ela aprendeu, até tá aqui me olhando, né? Tu é chata, minha filha. É assim que funciona a vida. Pode ser que ela, quando fique adulta, desenvolva, né, uma crença limitante achando que ela é chata. Ela não é chata, ela é uma pessoa legal, eu amo ela, ela é uma pessoa inteligente, é maravilhosa, mas é a vida, né? A gente, conforme a gente é pai e mãe, a gente implanta de forma aleatória crenças limitantes dentro da cabeça dos nossos filhos. E isso pode ter acontecido com nós na nossa infância. Nosso pai e a nossa mãe pode ter implantado algumas crenças que são limitantes na nossa vida. Por exemplo, pode ter chamado a gente de burro, pode ter chamado a gente de ignorante, pode ter chamado a gente de preguiçoso, dizer que a gente não presta para nada, né? No meu tempo a educação era um pouco mais rígida, a gente não tinha todo esse cuidado que a gente tem com os nossos filhos. Então acontecia isso. E a gente cresce como adulto com esse tipo de crença limitante. E isso forma a fundação da nossa personalidade, né? Isso forma a fundação da nossa personalidade. Então, dentro do processo de autoconhecimento, a primeira coisa que a gente verifica dentro do projeto Engenharia Emocional, né? Por que a gente criou o projeto Engenharia Emocional? Porque eu achei bem bacana a gente associar isso como uma obra. O que tu faz dentro de uma obra? Qual é a primeira coisa que tu vai fazer? É tu entrar dentro de um terreno e fazer o levantamento daquele terreno. O que a gente faz dentro do processo da consciência de uma pessoa? A gente vai lá e a gente investiga quais são os processos que formaram a personalidade daquela pessoa. Ou seja, quais foram as crenças limitantes que foram impostas dentro da cabeça da pessoa. Isso é o levantamento. A gente chama na engenharia isso de levantamento topográfico, né? E dentro da engenharia emocional a gente também chama de levantamento topográfico da personalidade humana. Depois de levantado tudo isso, a gente identifica essas crenças limitantes e, se preciso for, a gente resolve. Por exemplo, se a pessoa, que nem eu dei o exemplo da minha filha, se eu digo para ela que ela é chata, e no caso eu não vou tratar ela quando ela for adulta, né, porque eu não posso, mas ela vai buscar um psicólogo, daí ela diz pro psicólogo, meu pai me dizia que eu era chata quando eu era criança, e agora eu cresci achando que eu sou chata. Daí ela vai procurar o psicólogo, a primeira coisa que o cara vai fazer vai dizer assim, tu não é chata, e tu tem que remover esse tipo de crença de dentro da tua cabeça. Ou seja, se tu cresceu alguém te dizendo que tu era burra, que tu não era capaz, tu tem que remover esse tipo de crença de dentro da tua vida. Tem que remover esse tipo de crença limitante de dentro da tua cabeça. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira parte do processo de construção de um novo pensamento. E olha que a gente está vindo
lá de baixo. Não adianta a gente tentar construir um prédio sem ter uma fundação boa. Então a gente tem que vir lá de baixo. Muito bem. Depois de construída essa fundação, depois de ter sido removido essas crenças limitantes que nos impedem de fazer muitas coisas na nossa vida, a gente vem para os pilares que a gente chama os 7 pilares da engenharia emocional. O que são esses pilares? São aquilo que vai sustentar a tua construção. É aquilo que vai sustentar o teu prédio, aquilo que vai sustentar a tua casa. Por exemplo, nós resolvemos, eu em conjunto com a Elisângela, a gente dividiu esses pilares em 7. A gente escolheu o número 7 porque é um número muito legal, é um número que tem um significado muito interessante dentro da natureza. 7 dias na semana, 7 cores do arco-íris, os 7 chakras, Então é um número muito significante para nós. Então, o número 7, os 7 pilares, eles têm um significado muito importante. Eu gosto de associar esses 7 pilares com cada um dos chakras, porque a minha formação terapêutica ela é muito voltada para a linha holística, e eu acredito muito nesse tipo de energia. Então, o primeiro pilar, que mexe com o primeiro chakra, que é o chakra básico, a gente chama do pilar do trabalho. Por que o pilar do trabalho? Porque é o pilar que nos liga à Terra. O primeiro chakra é o chakra que controla as nossas pernas. É o chakra que faz a ligação do nosso ser com a Terra. O que o trabalho faz? Ele nos liga com a Terra. Então ele é o responsável pela nossa renda financeira, pelo nosso sustento e pela nossa interação com a nossa sociedade. Então, se o meu pilar do trabalho não estiver bem estruturado, um dos pilares da minha casa não vai estar muito saudável. Um dos meus pilares não estando saudáveis, quem trabalha na área de construção sabe que a casa não cai, mas a casa começa a apresentar patologia, ou seja, ela começa a apresentar defeito. Ela começa a aparecer uma trinca aqui, uma trinca ali. Então é muito importante que todos os pilares estejam bem calculados e bem saudáveis. Mesma coisa na nossa vida. Todos os pilares da nossa vida precisam estar saudáveis. O pilar do trabalho, então, a gente tem que entender para que ele serve e a gente tem que estabelecer um objetivo para esse pilar. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que o objetivo é muito importante? Porque senão a gente não sabe para onde a gente quer ir. Se a gente está dentro do nosso trabalho e a gente não sabe onde a gente quer chegar, será que a gente consegue desempenhar um papel importante dentro do nosso trabalho? Será que a gente vai conseguir contribuir de forma relevante para a sociedade? Eu acho que não. Então a gente tem que ter muito claro o nosso objetivo no pilar do trabalho. Então eu vou falar dos 7 pilares e depois eu volto em cada um. O segundo pilar é o pilar da saúde. O pilar que controla a nossa saúde corporal, a nossa alimentação, exercício físico, dieta, a nossa relação com os médicos, tudo aquilo que envolve o nosso corpo físico. Se a gente não tem uma boa relação com a nossa saúde, com a nossa dieta, com os nossos exercícios, não vai funcionar. A gente não vai ter a principal ferramenta para viver nessa vida, que é o nosso corpo. Então a gente tem que estar muito claro com que objetivo eu quero chegar com o meu corpo no final dessa vida. O terceiro pilar é o pilar das emoções. O que o pilar das emoções faz? Ele controla tudo aquilo que está dentro do nosso emocional. Por exemplo, se eu tenho angústia, se eu tenho depressão, se eu tenho ansiedade, se eu sou uma pessoa sem paciência, tudo que as minhas emoções controlam na nossa vida. E por que ele é o terceiro? Isso é uma coisa bem legal. Ele é o terceiro porque ele está diretamente ligado ao chakra que controla a região do plexo solar que fica aqui abaixo do nosso diafragma. Isso controla esqueci o nome, aquilo que produz hormônio. Se alguém lembrar como é que é o nome daquilo que produz hormônio que está em cima do fígado, me fala aí nos comentários. Mas está relacionado àquilo que produz adrenalina, noradrenalina.
que joga todo tipo de hormônio dentro do nosso corpo. E, por exemplo, quando a gente está num processo de estresse, quando a gente está num processo de ansiedade, é nesse chakra que a gente sente. A gente não sente um frio na barriga, a gente não sente uma coisa ruim na boca do estômago. Pois é, por isso que as nossas emoções estão ligadas aqui. O quarto chakra, que é o chakra cardíaco, está ligado à nossa relação com a nossa família e com os nossos relacionamentos amorosos. Por que a gente bota família e relacionamento amoroso no mesmo barco? Porque tudo é amor, né? Como a gente se relaciona com o nosso parceiro, com o nosso companheiro, com nossa família, está tudo sendo relacionado com amor, né? Com a gente demonstrar carinho, demonstrar afeto. Isso é controlado por esse chakra aqui. Quinto chakra, chakra da comunicação, né? Ele está aqui nessa glândula aqui. É como a gente se expressa, como a gente se comunica, como a gente interage com a sociedade, como que a gente conversa com os nossos pares e com os nossos colegas de trabalho, com tudo que nos relaciona. Colégio, faculdade, serviço, está tudo ligado nesse chakra aqui, e esse é o pilar da comunicação e da interação social. Sexto chakra, intelecto e cultura, né, que é o chakra que está ligado aqui no meio, né, controla a nossa mente, controla tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente vê, tudo que a gente obtém de conhecimento. E o último chakra, o chakra coronário, que está ligado com a nossa espiritualidade. Ah, eu preciso ter religião para ter espiritualidade? Não, não precisa ter religião. Espiritualidade e religião são duas coisas bem diferentes, tá? Isso a gente vai falar durante o processo. Então, são esses os 7 pilares do projeto Engenharia Emocional. Qual é o nosso objetivo de hoje? É explicar cada um desses pilares e principalmente explicar a gestão das nossas emoções, tá? Que isso é um outro ponto muito importante. A gente falou dos nossos objetivos, falou dos 7 pilares, agora vamos falar da gestão das nossas emoções. Intestino, deixa eu ler só os comentários aqui que eu não tô só falando, não tô conseguindo ler nada quase que tá sendo passado. Intestino não é intestino, né? Tem um chakra que fica em cima do pâncreas, que eu me esqueci o nome do chakra, não, tem uma glândula que fica em cima do pâncreas, que é responsável pela geração da adrenalina, da noradrenalina, que vai para a nossa corrente sanguínea sempre que a gente está num processo de estresse, de ansiedade. É ele que descarrega esse monte de tipo de hormônio. O último pilar é o pilar espiritual, né? É a nossa relação com aquilo que é superior a nós, né? E isso é muito importante vocês entenderem, que espiritualidade é diferente de religião. Quem é uma pessoa religiosa geralmente é uma pessoa espiritualizada, mas tu não precisa ser religioso para ser espiritualizado, certo? Estou falando muito rápido, se está tudo tranquilo, a gente toca o barco. Já é 4h30, eu não posso me demorar muito aqui, porque senão já começa a ficar chato, né? Diz que a gente só aprende as coisas de 20 em 20 minutos, então geralmente a gente tem que fazer blocos de conhecimento de 20 minutos, porque senão aquilo fica repetitivo e fica cansativo. Epinefrina, seria isso? Eu acho que epinefrina, se eu não me engano, é um tipo de hormônio, tá? A Simone, Simone, faz tempo que a gente não se conversa, agradeço pela presença, grande amiga, ajudou muito também lá no início do projeto, é uma grande companheira. Obrigado pela presença hoje. Então, vamos dar uma respirada e vamos continuar. Muito bem, o que a gente precisa entender agora? É o gestor das nossas emoções. Vamos chamar ele de prefeito do nosso corpo. O cara que controla e gerencia todas as nossas glândulas suprarrenal. Aí, Elisângela. Feito, obrigado. Essa daí é a nossa copywriter. Ah, show de bola, hein? Então vamos lá. Vamos falar do nosso gestor das nossas emoções, que é o prefeito do nosso corpo. Tu imagina que a nossa mente
Segundo Freud, né? Freud fez um desenho e fez um esquema visual muito legal para a gente conseguir entender como é que funciona a nossa mente. A nossa mente é dividida em 3 estágios. Então a nossa mente é dividida em 3 estágios. Ela é dividida na nossa parte consciente, na nossa parte pré-consciente e na nossa parte subconsciente. O que a gente precisa entender? Que a gente vive muito mais na nossa parte consciente, ou seja, como a gente interage com o mundo que a gente está vivendo. Né? Então, tudo que é consciente para mim é aquilo que eu estou vendo aqui, é a escrivaninha, as luzes, o computador, o celular, isso está no meu consciente. O que é o meu pré-consciente? É aquilo que está guardado na minha memória de rápido acesso. O que vocês comeram ontem no almoço? Vocês pensam um pouquinho, vai estar lá no pré-consciente de vocês. Ah, qual é a cor da calcinha, qual é a cor da cueca que vocês estão usando hoje? Vocês pensam um pouquinho, vai estar lá no teu pré-consciente. No meu caso não está porque eu não tenho a mínima ideia. Mas tem gente que consegue, eu não consigo. Então, esse acesso a informações rápidas está no nosso pré-consciente. Né? Onde é que é a farmácia, onde é que é o banco, onde é que é isso, onde é que é aquilo, conta do banco, CPF, RG, tudo está lá no pré-consciente. E no nosso inconsciente está tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida, mas a gente não lembra mais. E a maioria das coisas está no nosso subconsciente. A grande porcaria de tudo isso, o grande problema de tudo isso é que toda aquela informação que está no nosso subconsciente, ele interfere diretamente no nosso consciente. Ele interfere na nossa vida, ele atrapalha a nossa vida, ele faz um estrago na nossa vida. Por quê? Porque, por exemplo, se eu vivi alguma coisa traumática no meu passado, aquilo vai ficar sempre me incomodando de forma inconsciente dentro da minha vida. Por exemplo, quando eu era criança eu sofri, eu apanhei, né? Tomei uma surra daquelas porque eu mexi em alguma coisa que não era minha. Toda vez que eu chego num ambiente novo e tem alguma coisa que não é minha, eu vou botar a mão, eu já começo a dar um tremelique e eu não consigo fazer. Por quê? Porque aquilo está no meu subconsciente e ele interfere diretamente nas minhas ações. Tá? Ou, por exemplo, quando eu era pequeno, a minha mãe me chamava de burro toda hora, dizia que eu não prestava para nada, que eu era burro, que não sei o que eu nunca ia conseguir aprender. E quando eu vou prestar uma prova, quando eu vou tentar fazer uma prova para a faculdade, para o vestibular, para qualquer coisa, eu vou ser testado, vem inconscientemente aquele monte de informação da minha infância me impedindo de fazer aquilo que eu quero fazer. Né? Isso é mais forte do que a gente não tem consciência disso. Isso simplesmente acaba com a nossa vida. Então, isso é o nosso inconsciente. Então, entendemos que a nossa mente é dividida em consciente, pré-consciente e inconsciente. Agora, imagine esse prefeito dentro dessa bagunça toda. A gente tem um prefeito dentro da nossa mente que tenta gerenciar essa bagunça toda. Daí estão perguntando, e daí como é que a gente faz com esse tal de subconsciente? Né? É um baita de um problemão. Daí a gente procura um terapeuta, né, para tentar ajudar. Mas hoje eu vou tentar dar um norte para vocês de como começar a trabalhar com isso. Né? Vou dar uma ferramenta que vocês vão conseguir trabalhar com essas emoções que vêm do subconsciente. Tá? Então fica aí comigo que eu vou passar essa técnica. Mas antes eu preciso explicar a base para vocês poderem entender. Então vamos lá. Imagina esse prefeito tentando gerenciar tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Né? Estão perguntando aqui também, quando você tem uma perda muito grande com a perda da mãe, fica guardado lá no subconsciente, impede da gente fazer um monte de coisa. Interfere inclusive na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com todo mundo da nossa família. Interfere mesmo sem a gente saber. É mais forte do que a gente
esse tipo de relação, né? Ele está num nível que não está na nossa consciência, né? Eu tenho uma paciente, né, que ela tem absoluta consciência de tudo que ela faz errado na vida dela, né? Mas ela tem absoluta consciência que ela não tem controle daquilo que ela faz errado. E eu não tenho uma só que faz isso, eu tenho mais de uma, né? Eu tenho 2 ou 3 que sofrem desse mesmo problema. Mesmo ela tendo consciência de tudo que acontece de errado na vida, ela não tem controle sobre isso. Tá? É sobre isso que a gente vai falar também hoje. Tá? E a gente vai ver como isso está ligado nos pilares. É bastante coisa, né, pra gente falar numa hora só. Tem muito conteúdo, né? Então vamos tentar ser mais rápido e ser mais objetivo. Então vamos lá. A gente estava no nosso... Como o nosso inconsciente interfere na nossa vida e como esse prefeito faz a gestão de tudo isso. O que acontece? Esse prefeito ele tenta manipular essas coisas. Ele tenta pegar essas informações que vêm do inconsciente, que vêm para o consciente. A gente tem outros elementos que são os nossos desejos, os nossos impulsos, né, que estão ligados muito mais à nossa parte animal, né? Tem um cara que faz uma analogia que eu acho bem legal, que ele faz a analogia com os 7 pecados capitais, que ele fala, né, da nossa gula, da nossa inveja, da nossa ira. Isso é animal, isso a gente não tem controle, né? Então é mais forte do que a gente. Esse prefeito tenta controlar tudo isso, tenta gerenciar tudo isso. O que acontece? Esse prefeito ele tem uma capacidade de trabalho, né? Vamos imaginar que ele é humano. Ele tem capacidade, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando ele se sobrecarrega, ele começa a não dar mais conta do trabalho. Ele começa a deixar passar coisas que não devia deixar passar, ele começa a não dar bola para coisas que ele devia dar bola. Então ele começa a ligar o dane-se, sabe? Ele diz, passa, quer passar, passa, quer comer, come, dane-se, eu tô cansado, tô sobrecarregado, não aguento mais. Esse é o teu prefeito interior, né? Isso tem um cara que é um médico muito estudioso, que é chamado de Augusto Cury, que ele fala sobre, né, a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, a gente enche a nossa cabeça com informação, sobrecarrega este prefeito que tem que gerenciar tudo isso, e esse prefeito começa a não dar conta de controlar aquilo que vem do inconsciente, que vai para o consciente, aquilo que ele tem que gravar na memória, aquilo que ele não tem que gravar, o que ele tem que guardar. Cara, ele simplesmente enlouquece e ele diz assim, dane-se tudo, eu vou simplesmente deixar o barco rolar e eu não quero mais saber de ti, porque tu não me deixa descansar. Né? Isso é o excesso de informação que a gente submete o nosso cérebro. Imagina que tu tá e tu não tem controle sobre isso também. Imagina que tu está sobrecarregado, imagina que tu recebe muita informação do teu trabalho, tu recebe, teu chefe está de mau humor, ele te xinga, teu colega de trabalho te xinga também, tu já chega em casa sobrecarregado de problema. Daí, em vez de tu chegar em casa e descansar, tu chega em casa e vai para a internet, vai para as redes sociais, começa a ver um monte de coisa, começa a encher a tua cabeça de informação, de conteúdo. Esse prefeito diz assim, rapaz, eu não tenho mais condições, eu não consigo mais gerenciar tudo isso. Então, ele se entrega e a tua vida começa a virar essa bagunça que geralmente vira a vida de todos nós, certo? Então, isso é gestão de emoções, é gestão daquilo que a gente aprende, gestão da nossa vida e do nosso conhecimento. Então, a gente tem a nossa fundação, que são as nossas crenças limitantes, a gente tem os nossos pilares, e depois desse prédio construído, a gente tem que gerir esse prefeito, a gente tem que ajudar esse prefeito a deixar esse prédio, a deixar essa construção, vamos chamar ele de vez de prefeito, vamos chamar ele de síndico, a deixar esse síndico não tão sobrecarregado de serviço para que ele possa manter o prédio da tua mente limpo e organizado. Faz sentido para vocês tudo isso? Né? Fui claro, fui objetivo? Me digam aí sim ou não, porque se vocês não foram claros, se eu não fui claro, eu tento explicar tudo de uma outra maneira para tentar ser mais claro, né?
Então a gente falou da fundação, das nossas crenças limitantes, falou dos nossos pilares, falou da nossa construção mental e falou do nosso síndico que faz a gestão de tudo isso. Se a gente não conseguir ter controle sobre tudo isso, a gente simplesmente entra em colapso. E por que tudo isso tem muito a ver com essa crise que a gente está vivendo hoje? Porque hoje é um momento propício para a gente ficar em casa, né, recluso e pensando sobre aquilo que a gente construiu na nossa vida. É um momento oportuno para a gente rever os nossos conceitos. Por que o nome da live é Desconstrução Mental? É para a gente parar e refletir sobre tudo aquilo que a gente acreditava como sendo importante na nossa vida. Né? Isso é determinação de objetivo. Vamos pegar um exemplo prático. Né? Meu objetivo da minha vida é ter uma casa muito grande com um carro muito bacana na garagem. O que vai acontecer com a minha mente no dia que eu alcançar esse objetivo? A minha vida ela vai ficar completamente sem sentido, porque eu alcancei o objetivo da minha vida. Dali para frente não existe mais meta, não existe mais objetivo e não existe mais sentido para a minha vida. No momento que a gente bota o objetivo na nossa vida em bens materiais, em coisas palpáveis, isso dá um grande ânimo para a gente correr atrás. Né? Se eu colocasse na minha vida que a minha meta é ter 1 milhão na minha conta corrente, cara, eu ia trabalhar feito um louco, ia trabalhar 18 horas por dia, não ia gastar, não ia sair para jantar, não ia ir para o shopping, não ia fazer nada, só ia acumular riqueza, fazer investimento, estudar investimento, botar o dinheiro no banco. Daqui a 10 anos, no máximo, eu ia ter 1 milhão de reais na minha conta. E qualquer pessoa consegue fazer isso. Qualquer pessoa consegue fazer isso. O que vai acontecer com a minha vida daqui a 10 anos se eu alcançar meu objetivo? Ela perde completamente o sentido. Ela me traz um vazio interior muito grande, parece que fica um buraco dentro de mim mesmo. E o que a gente faz? A gente tenta preencher esse buraco com elementos externos, com comida, com bebida, com cigarro, com drogas. Se a gente não acha um outro objetivo que seja alcançável, a gente fica com aquele buraco, com aquela sensação de falta de sentido na vida. E mesmo pessoas que não têm ambição, né, não colocam objetivo na vida, eu já atendi muitas pessoas assim, né, pessoas que chegam para mim e falam assim, eu não tenho a mínima noção do porquê que eu acordo todo dia de manhã e eu vou trabalhar. Eu não vejo sentido na vida. Né? Falta de objetivo. Né? Não conseguiram compreender o quanto é importante tu ter um objetivo que não esteja ligado ao ter, mas sim ligado ao ser. O importante, né? Tu consegue ter felicidade na tua vida no momento que tu entende que a felicidade está no processo de alcançar o teu objetivo e não está em alcançar o objetivo. A felicidade ela está na jornada, ela não está no ponto final. A gente não é feliz quando a gente conclui o objetivo, mas a gente é feliz quando a gente consegue entender o nosso propósito, o nosso objetivo, e a gente vai fazendo tudo aquilo que vai nos deixando feliz para alcançar os nossos objetivos. E é isso que é importante, é isso que a gente precisa entender. Então, esse é o ponto-chave e é o ponto central de tudo isso. Né? A gente entender que o nosso objetivo tem que estar muito ligado ao ser e não ao ter. Porque quando se tem, a gente alcança e fica o vazio, fica o buraco. E daí tu vai preencher o buraco com comida, com bebida, com cigarro, com droga, com relacionamento, né? Conheço, já atendi gente que preenche os seus buracos, né? Preenche os seus vazios interiores com relacionamentos abusivos. Tu preenche aquela existência vazia com um monte de porcaria. Né? E existe um monte de porcaria no mercado aí com compra. Né? Tem gente que adora preencher esse vazio interior com compra, com ir para o shopping gastar. Né? Hoje em dia ninguém está indo para o shopping gastar. Mas é mais ou menos isso. Certo? Então falamos, eu acho, abordamos tudo. Então
qual é a grande tarefa nossa daqui para frente? É pensar em qual o nosso objetivo. Primeiro, identificar se a gente existe crenças limitantes na nossa vida. Depois de fazer essa identificação, pensar em qual é o nosso objetivo de vida em cada um daqueles 7 pilares que eu falei. Tô vendo aqui, pergunta aqui, mas se eu atinjo esse objetivo em ser, não acontece isso? Não, porque o objetivo em ser, ele é constante, né? Quando tu determina assim, eu quero ser uma pessoa boa para maior número de pessoas possíveis. Tu nunca vai conseguir terminar de ser uma pessoa boa para o maior número de pessoas possível, porque tu sempre pode ser melhor, né? Tu sempre pode ser mais, tu sempre pode ser muito melhor daquilo que tu foi no dia anterior, né? Então o ser tem essa vantagem, né? Eu, como sou uma pessoa muito religiosa, né? Eu tenho uma religião, sou muito religiosa, eu acredito que perfeito só Deus o é, né? Então a gente nunca vai alcançar a perfeição em ser em nenhuma área da nossa vida, né? Então a gente sempre vai estar correndo atrás de ser algo melhor do que a gente foi ontem. A gente sempre tem condições de tratar as pessoas melhores, de ser mais caridoso, de ser mais atencioso, de ser um melhor profissional. A gente nunca vai ser perfeito em nenhuma área da nossa vida. Se a gente for perfeito, a gente vira um anjo, a gente ganha asinha e vai para um outro plano muito melhor do que a gente está agora. E não é o nosso caso, né? A gente está aqui para aprender, para evoluir e para entender muita coisa que ainda falta para a gente entender, certo? Então falamos das fundações, falamos dos pilares. Importante, estabelecer objetivo para cada um dos 7 pilares. Quem tu quer ser no teu trabalho, quem tu quer ser na tua saúde, quem tu quer ser nas tuas emoções, quem tu quer ser no teu relacionamento e com a tua família, quem tu quer ser na tua interação social e na tua comunicação, quem tu quer ser no teu intelecto e na tua cultura e quem tu quer ser na tua parte espiritual. É difícil de fazer? É difícil, claro que é difícil, mas é um processo, né? Eu digo, dentro das dicas que eu dou, cara, a melhor coisa que a gente tem para fazer é anotar. Pega um papelzinho, anota lá. Crenças limitantes. O que eu ouvi da minha mãe, do meu pai, da minha família, dos meus amigos, na escola, bullying, tudo, que eu me lembro e que me magoou muito e eu acho que me atrapalha. Anota no papelzinho. Nos meus pilares, quem que eu quero ser no meu trabalho? Eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um profissional honesto, eu quero ser um profissional ético, eu quero ser um profissional que deixe o meu ambiente de trabalho melhor para aquelas pessoas que vierem depois. Eu quero ser um profissional de bom humor, né? Olha aí, não tem ninguém do meu serviço aqui assistindo a live, né? Se tiver, já vão me vaiar, porque eu todo dia de manhã eu chego de mau humor no serviço, né? É um ponto que eu tenho que melhorar na minha vida, né? Mas eu chego todo dia de mau humor de manhã, né? Acordo com um extremo mau humor no serviço. Mas se não tem ninguém assistindo, tá tudo bem. Quem que eu quero ser no meu trabalho, na minha saúde, nas minhas emoções, nos meus relacionamentos com a minha família. E a Alinezinha, que já trabalhou comigo, sabe como é que é. Ela viveu na pele. Quem que eu quero ser na minha família, na minha comunicação com os meus amigos, na minha interação social. O que eu estou consumindo na minha mente, intelectual e culturalmente. E quem que eu quero ser com a minha relação espiritual, né? É isso que a gente tem que estabelecer. Após estabelecer tudo isso, como que a gente vai ajudar o nosso prefeito interior a gerir o nosso prédio construído, né? Chega em casa, não fica assistindo notícia, não fica assistindo novela, isso não agrega, isso pode até ser uma diversão. Por exemplo, novela pode até ser um tipo de distração, tá ok, mas não torna isso como sendo parte importante da tua vida.
né? Não torna o jornal, esse jornal que dão na TV, não agregam, olha, agregam muito pouco, né? Tu consegue obter o mesmo tipo de informação com 2 minutos na internet, né? Eles poluem muito a nossa mente. Então chega em casa, descansa, né? Deixa a tua mente um pouco vazia, ouve uma música tranquila, vai ler um livro, vai assistir alguma coisa, um documentário legal, um vídeo no YouTube legal, que agregue algo de bom na tua vida. Ah, cansou, vai ver uma série, daí sim como forma de lazer, como forma de entretenimento, tudo certo. Mas, sabe, equilibra isso de forma correta para te ter uma vida saudável, certo? Bom, eu acho que era isso, né? Falei de todos os pilares, cultural, emocional e espiritual, importante, tá? Por que eu disse que a nossa espiritualidade não tem nada a ver com a nossa religião? Porque a nossa espiritualidade, ó, Elisângela me lembrando aqui, vamos meditar, pessoal, né? Vamos dedicar um tempinho para a gente ficar sozinho conosco mesmo, entrar para o nosso interior, né? Olhar para dentro de nós mesmos. Tem uma frase que eu acho muito bonita, né? Que a gente usa dentro do processo hipnótico, né? Que é um dos tratamentos que a gente faz dentro do projeto Engenharia Emocional, a hipnose ericksoniana, que é quando a gente fecha os olhos externos, a gente abre os nossos olhos internos. Então, quando a gente fecha os nossos olhos de fora para o mundo, a gente consegue abrir os nossos olhos para dentro de nós mesmos, enxergar aquilo que a gente está sentindo, identificar aquilo que a gente está pensando, vendo o que é pensamento bom, o que é pensamento ruim. Isso é meditação. Meditação não é não pensar em nada. Meditação é identificar os pensamentos que estão passando na nossa cabeça e conseguir compreendê-los, certo? Espiritual, né, que é o nosso último tópico, depois eu encerro a live, porque eu acho que eu já falei bastante, já deve estar todo mundo cansado de me ouvir. Então, o nosso último tópico é a parte espiritual. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é como tu te conecta com aquilo que é superior a ti, com aquilo que é mais importante dentro da tua vida. Eu sei que, para mim, né, não é compreensível a gente achar que o mundo é um mero acaso, né? Eu não compartilho dessa opinião, né? Então, para mim, não existe nada ao acaso. Tudo tem um significado, tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica e tudo tem um porquê na nossa vida. Todos os problemas que a gente passa, tudo que a gente enfrenta, tudo tem um significado, tem um objetivo e serve para o nosso crescimento. Eu acredito muito nisso e eu compartilho muito dessa opinião. Então, eu posso ser evangélico, eu posso ser católico, eu posso ser espírita, eu posso ser umbanda, eu posso ser da cabala, eu posso ser do Inca, posso ser Seixonoye, não importa o que eu acredito. Importa que eu acredite que a vida não é regida simplesmente ao acaso e simplesmente por coisas materiais. Eu sei que existe algo que é imaterial dentro da minha vida. E eu sei que existe uma lógica, eu sei que existe algo que é muito maior que todos nós, que controla e nos orienta dentro desse mundo para o nosso crescimento constante. Isso é espiritualidade, né? Tu entender que existe algo muito maior e tu conseguir, né, independente do que for, sabe? Não é nada importante, não é importante tu não, é Deus, é Jesus, é Buda, é Maomé, sabe? Não importa quem é, o que importa é o que é, né? Tá chegando um monte de mensagem aqui. Então não importa aquilo que é, o que importa é que todas as religiões, independente da religião, a principal mensagem que eles nos dão é amar uns aos outros e se tornar uma pessoa melhor do que tu foi ontem, certo? É isso que é importante, certo? Então essa que é a mensagem da parte espiritual, é tu ser sempre uma pessoa melhor, é tu sempre fazer o bem, é tu amar o teu próximo. Todas as religiões, sem exceção, pregam isso, né? Qualquer tipo de leitura diferente disso é leitura distorcida,
né? Eu nunca vi nenhum tratado religioso que fale de desejar o mal, de não querer o bem, né? Óbvio que eu estou falando de religiões que desejam o bem do próximo, né? Não estou falando de linha negra, esse tipo de coisa, né? Para mim nem é religião isso, porque isso não, a palavra religião vem do latim de religare, né? Ou seja, te ligar novamente com algo maior, com algo melhor, né? Então isso que é religião, é tu se tornar uma pessoa melhor, tu ser uma versão melhor de ti mesmo, certo? Então essa é a mensagem. Agora agradeço, vou encerrar a live, agradeço a presença de todo mundo, de coração mesmo, obrigado. Foi a primeira, foi muito bacana para mim, agradeço a todos os amigos, aos colegas, aos conhecidos, aos nossos parceiros aqui do canal Engenharia Emocional, Elisângela, Taine, por tornar esse projeto uma realidade. Meu muito obrigado de coração e espero ver vocês em breve. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!